Aleluia, Ele vem e nós esperamos com alegria em nosso coração. Quantos estão esperando a vinda do Senhor aí? Diga glória a Deus. Aleluia, graça e paz, meus irmãos, amém? Vocês estão felizes? Então eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado aí. Deixa eu acender aqui para ficar mais fácil. Você vai dar um sorriso para essa pessoa e vai dizer: que bom que você veio, meu irmão. Glória a Deus, que bom te ver aqui, aleluia. Que momento maravilhoso, querido, de adoração, de louvor que nós acabamos de ter. Que presença. Pode se sentar, depois que você cumprimentar essa pessoa, pode tomar o seu lugar, mas continue ligado aí no Espírito, irmão, continue conectado com Deus. Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite. Eu quero compartilhar com você algo de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, da palavra de Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e já abrisse ela comigo, Lucas capítulo 10, versículo 38. Seja muito bem-vindo. Se você está conosco pela primeira, pela segunda vez, saiba que é uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, essa é a sua casa, fique à vontade. Tá? Nós falamos primeira e segunda vez, porque da terceira vez em diante você já não é mais um convidado, né? A terceira vez em diante você já é de casa, você já é da casa. Então, seja muito bem-vindo a esse lugar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estava aqui adorando ao Senhor com louvor, querido, e sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem sentiu a presença de Deus nesse momento de adoração aí, querido? Diga glória a Deus. Abra aí comigo Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu quero compartilhar com você uma palavra de reflexão nessa noite. Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens. Quero começar uma série de mensagens hoje com o tema escolhas. Diga comigo, escolhas. Então, se você tem o hábito de anotar, eu já vou pedir para você anotar aí uma série começando hoje, e nós estaremos nessa série no mês de fevereiro. Durante o mês de fevereiro inteiro nós iremos falar sobre esse tema, escolhas. Como é que nós temos feito as escolhas? O ano passado nós fizemos uma série com o tema decisões, é um pouquinho diferente, eu vou explicar melhor depois. E agora nós queremos falar sobre escolhas, né? Decisão é algo que eu preciso tomar, né? Eu preciso ter a iniciativa, nós chamamos de decisões, mas escolhas é como eu tomo essas decisões, não é? E nós sempre temos que escolher diante de algumas situações da nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém, meus irmãos? Quero falar hoje sobre, dentro dessa série escolhas, eu quero falar sobre um tema. Eu vou ler o texto bíblico e depois eu falo sobre o tema da palavra de hoje. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. E Maria fez o quê? Maria fez o quê? Maria escolheu a melhor parte, ou algumas traduções, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga comigo assim: eu preciso escolher da melhor maneira. Eu preciso fazer escolhas sábias. Amém, meus irmãos? Eu quero hoje falar sobre um tema, dentro da série Escolhas. Não sei se vai dar para ver bem aí,
mas o tema de hoje é urgente ou importante? Urgente ou importante? Diga comigo, urgente ou importante? São duas coisas opostas, né? São duas coisas opostas. E muitas vezes parece ser iguais. Parece estar falando da mesma coisa, mas são duas coisas opostas, duas coisas antagônicas. Quero falar um pouquinho sobre isso nesse começo de ano. Nós ainda estamos num começo de ano, como a Manu citou aqui no começo do culto. Mês de janeiro já foi, não é? Começamos o mês de fevereiro agora, mas ainda nós estamos no começo do ano. É o começo do ano onde nós reservamos para traçar alguns planos, tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. Então eu quero chamar a sua atenção para que nesse começo de ano nós possamos tomar decisões sábias, nós possamos aprender sobre esse tema, escolhas. Quais as escolhas eu preciso fazer diante das ofertas, diante das propostas que vão surgindo na nossa vida dia após dia. Todos os dias nós estamos diante de algumas propostas na nossa vida. Todos os dias nós estamos diante de algumas ofertas na nossa vida. Sim ou não, meus irmãos? Todos os dias nós precisamos fazer escolhas. Escolhas é algo que faz parte da nossa vida. Preciso escolher, quando eu acordo pela manhã, se eu vou ir para o trabalho ou se eu vou ficar em casa. Eu preciso escolher se eu vou para o trabalho no horário ou se eu vou atrasar. Preciso escolher se eu vou de carro, se eu vou a pé. Ou seja, todo momento eu estou fazendo escolha. Eu vou escolher se eu vou tomar café ou se naquele dia eu não vou tomar café ou se eu vou jejuar naquele dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Ou seja, a nossa vida é cheia de escolhas. E uma das escolhas mais importantes da nossa vida, preste atenção aqui, uma das coisas mais importantes, uma das escolhas mais importantes que nós podemos fazer é sobre o nosso tempo. As escolhas mais importantes da nossa vida estão relacionadas ao que nós estamos fazendo, ou como nós estamos utilizando o nosso tempo. Tempo é precioso, sim ou não, meus irmãos? Diga comigo, tempo é precioso. E você já parou para pensar que parece que o tempo está ficando escasso, a gente não tem tempo mais para nada? Quem aqui tem essa sensação, parece que alguém veio e roubou o tempo, a gente não tem tempo mais? Quem tem essa sensação aqui às vezes? Umas duas, três pessoas têm. Quem tem mais aí? Quem mais tem essa sensação? Fala, meu Deus do céu, passou o tempo, passou a semana, passou o mês e eu não consegui fazer nada. Passou o dia e eu não consegui cumprir com a minha agenda. Meu Deus do céu, o tempo está voando, o tempo está passando muito rápido. Cada geração parece que nós temos menos tempo. É ou não é verdade? A impressão que nós temos é que o dia não tem mais 24 horas, que a semana não tem mais 7 dias, que o mês não tem 30 ou 31 dias. A impressão que tem, querido, é que nós estamos vivendo acelerados. A impressão que às vezes nos dá é que nós estamos sempre atrasados para um compromisso. Já teve essa sensação? Ou só eu que tenho essa sensação de vez em quando? Parece que a gente está atrasado. E aí você se dá por conta e fala, não, peraí, calma, eu não estou atrasado para nada. Aí você dá aquela acalmada. Mas logo a gente se acelera de novo. Porque parece que a gente está atrasado, parece que a gente não vai ter tempo para cumprir com tudo que nós precisamos, para cumprir com a nossa agenda naquele dia. E é muito comum, quando nós encontramos com algumas pessoas e vamos cumprimentar e perguntamos, e aí, como que você está? É muito comum que as pessoas elas já respondam assim. Como é que as pessoas respondem? Como é que elas respondem? Uma correria, é ou não é? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está numa correria, meu irmão? Pergunta, sua vida é uma correria, meu irmão? É muito difícil você perguntar assim, como é que você está? E a pessoa dizer assim, olha, eu estou bem, graças a Deus, tranquilo, em paz, não é? Suave. É quase impossível nessa geração. Logo as pessoas respondem assim, olha, eu pergunto muito, né?
cumprimento e vejo pessoas o tempo todo. E como você está? Pastor, numa correria. Pastor, olha, correndo contra o tempo. Pastor, trabalhando muito, apertado, olha, na correria. E a gente vai entrando nisso, e a gente vai cada vez se acostumando mais com essa correria. E aonde é que eu quero chamar a sua atenção para isso? Porque eu acredito, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele tem, muitas vezes, utilizado de algumas ferramentas e de algumas estratégias diferentes, ele vai se atualizando, não é? O diabo, ele é um ser inteligente, erra quem pensa que o diabo é burro, erra quem pensa que o diabo é um ser retardado, sem inteligência ou sem estultice, ele é um ser astuto, e eu penso que Satanás, ele vai sempre atualizando as suas formas de prender o ser humano em algumas coisas. E eu imagino, querido, que uma das coisas que muitas vezes Satanás tem tentado nos prender, são duas coisas. Primeiro, a distração e a ocupação. A distração e a ocupação. E ele tem colocado muitas vezes na nossa mente que estar na correria significa estar fazendo algo importante. É ou não é? Ele tem soprado uma mentira no coração das pessoas, no nosso coração, muitas vezes na nossa mente, dizendo assim, não, porque você é uma pessoa que está fazendo algo muito importante, por isso que a sua vida é corrida. E eu não estou dizendo que, eu não estou generalizando, às vezes sim, a vida é corrida e está tendo muita coisa importante, mas não significa que isso seja uma regra. Não significa que uma vida corrida significa uma vida de escolhas certas, uma vida relevante, uma vida que está cumprindo o propósito. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós corremos e não chegamos a lugar algum, não vemos os propósitos, nossos objetivos se cumprir, não conseguimos avançar no propósito que Deus tem para nós, e nós perguntamos, onde é que nós erramos, onde é que eu estou errando? E o Senhor falou muito ao meu coração, querido, essa semana sobre essa palavra. Esse é um tema que há algum tempo já que o Senhor vem ministrando no meu coração, mas essa semana eu percebi isso se organizar como essa palavra de hoje, e o Senhor falando ao meu coração sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que nem tudo aquilo que nos acelera, que nem tudo aquilo que é urgente é importante na nossa vida. Diga comigo, nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que é urgente é importante. O inimigo muitas vezes tem usado essas duas armas, a distração e a ocupação. A distração, tentando colocar tantas coisas, tantas ofertas, tanta demanda na nossa vida para nos distrair do propósito maior. Lembra que nós falamos domingo passado? Quem estava domingo passado aqui, nós falamos sobre o propósito maior da nossa vida. Satanás muitas vezes, querido, eu já falei isso aqui outras vezes, muitas vezes hoje, Satanás não quer nos tirar da igreja. Ele não quer fazer você negar a sua fé em Deus. Ele só quer muitas vezes se distrair, te tirar da coisa principal. Ele só quer tirar você do propósito mais importante, do maior propósito da vida. Então muitas vezes ele nos deixa cultuar o nosso Deus, muitas vezes ele nos deixa confortável para adorar o Senhor, para vir à igreja, para ser um cristão, para participar de uma igreja, desde que nós não estejamos fazendo aquilo que é importante. E como é que muitas vezes ele nos pega nisso? Nos colocando naquilo que é urgente. Você já reparou quantas coisas, irmãos, desde a hora que nós acordamos, vem, querido, para roubar o nosso tempo? Já parou para pensar? Quantas coisas nos aparecem através do celular, das redes sociais e de tanta coisa, quantas informações na nossa vida, tantas coisas, tantos dilemas que nós temos que resolver, tantas situações que nós temos que resolver, e muitas vezes nós percebemos que chega no final do dia, nós estamos exaustos. Quem tem sentido isso aqui? Levante sua mão aí. Tem chegado no final do dia, você falando, meu Deus do céu, estou exausto. Parece que um caminhão passou por cima, depois deu head, né? Depois passou por cima de novo. Meu Deus do céu. Angústia, tristeza, cansaço.
exaustão. Irmãos, isso é muito sério, tem muitas pessoas exaustas. Tem muitas pessoas que estão cansadas, e não é um cansaço apenas físico do momento, mas cansados de uma vida de correria, cansado do urgente, cansado de coisas urgentes. E existe uma passagem, um texto na Bíblia, que é a resposta para esse dilema, é o texto que nós acabamos de ler. Essa talvez é a passagem bíblica que mais exemplifica o que eu estou falando, importante e urgente. Preste atenção nisso. Jesus está passando por Betânia, onde moravam os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos, preste atenção. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, 3 amigos de Jesus. Jesus amava muito essa família. Jesus tinha um relacionamento muito forte, um laço muito forte com essa família. E quando Jesus passava por ali, ele ficava naquela casa, e ele vem, passa por Betânia, e ele então resolve parar na casa de Marta. A Bíblia diz que a casa era de Marta. E quando Jesus está ali, a Bíblia diz que Maria, irmã de Marta, ela já se prostra aos pés de Jesus. Eu imagino que Jesus chega na casa, se assenta, e Maria logo já toma o primeiro lugar ali, perto de Jesus, diz: esse aqui é o meu lugar, ninguém me tira daqui ninguém me tira, né? E ela se prostra aos pés de Jesus ali, começa se prepara para ouvir o que Jesus tem para ensinar. Essa mulher aqui, irmãos, é uma mulher extraordinária, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. As 3 vezes que a Bíblia cita ela, as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Ela viveu uma vida aos pés de Jesus. Foi uma mulher que se prostrou ao senhorio de Jesus e entendeu o mestre, aquele que tinha algo que podia mudar a vida dela. E ela não perde tempo. Toda vez que ela está diante de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus em adoração. Quem está entendendo, diga amém. E essa vez aqui não é diferente. Jesus está na casa, ela se lança aos pés de Jesus, e ali ela fica aprendendo, se alimentando, admirando Jesus. Marta, por sua vez, ela está preocupada, e ela está ali afadigada, preocupada com aquilo que com muitos afazeres. Ela se preocupa em preparar a casa, ela se preocupa em acomodar a Jesus, ela se preocupa em fazer comida, em servir um café, ela se preocupa em servir a mesa. Ela está afadigada, ela está preocupada com aquilo que era urgente. Ela está preocupada com aquilo que era urgente. Preste atenção que o que Marta está preocupada aqui não era errado. Ela não era um erro, não era algo ruim, era algo bom. Poxa, servir Jesus, não era qualquer pessoa que estava em casa, é o mestre, é Jesus. Se fosse na nossa casa, nós também gostaríamos de o receber bem, sim ou não, irmãos? Não é? Se Jesus fosse na sua casa, ia receber lá naquele lugarzinho lá da churrasqueira, né? naquele espaço gourmet, né? E já ia ali tentar preparar ali uma picanha assada para Jesus. Marta também está, mas o problema é que ela está ansiosa com aquilo que é urgente. E ela se preocupa, porque ela olha para Maria, ela chega assim, ela olha para Maria, Maria está aos pés de Jesus, e aquilo incomoda Marta. Preste atenção nisso. Maria está lá aos pés de Jesus, sentada, olhando, admirando Jesus, os olhos, eu creio que os olhos brilhavam assim, olhando para Jesus falar, e Maria estava ali, e Marta chega na porta ali e fala assim: olha lá, minha irmã, forgada, eu aqui se desdobrando, tanta coisa para fazer aqui, tantas tarefas, e ela ali aos pés de Jesus. Marta se incomoda tanto que ela chega para Jesus e chama Jesus de ô mestre, olha Maria aí, não te importa que ela não me ajude, que eu sirva aqui, eu estou ficando doida aqui, com tanta coisa para fazer. Maria aí, fala para ela vir me ajudar. E aí Jesus então, aquele que tem toda a sabedoria, ele fala para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada com muitas coisas. E Jesus não disse que ela estava preocupada com algo ruim, porque nem sempre o urgente vai ser algo ruim, meu irmão.
nem sempre, preste atenção nisso, nem sempre o urgente vai ser algo ruim. Às vezes vai ser coisas boas. Mas existe uma parte que é a melhor parte. Quem está entendendo? Jesus fala para Marta assim: Marta, você está ansiosa, fadigada com muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, Maria vai permanecer aqui. Ela escolheu, ela fez uma escolha entre o urgente e o importante. Marta deixa-se dominar por aquilo que era urgente. Maria, ela entende o que era importante. O que era importante naquele momento ali? Era Jesus que estava ali. Maria não sabia se ia ter uma outra oportunidade. Maria não sabia se Jesus iria outra vez na casa deles. Ela não sabia se ia ter uma outra oportunidade de olhar nos olhos de Jesus, de demonstrar sua devoção para Jesus. Ela não sabia se ia ter outra oportunidade de ouvir Jesus presencialmente. E ela disse: eu não posso perder aqui esse momento. Eu não posso, olha, as outras coisas vão esperar, porque eu preciso ouvir Jesus, eu preciso adorá-lo, eu preciso estar aos pés de Jesus. Maria escolheu aquilo que era importante. E eu quero fazer esse contraste entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Tem coisas na sua vida urgente. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o urgente tem batido na sua porta? Sim ou não? Você tem lidado com demandas urgentes na sua vida, coisas assim que sabe que você tem que estar sempre resolvendo e improvisando e se desgastando. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você gostaria de ter mais tempo para realizar coisas que você considera importante? Você gostaria de ter mais tempo para a sua família, mais tempo para os seus filhos, mais tempo para a sua esposa? Você gostaria de ter mais tempo para ler a Bíblia, para ter um devocional, para orar, para buscar o Senhor? Você gostaria de ter mais tempo para descansar, para fazer um lazer, para praticar um hobby? Você gostaria de ter mais tempo? Quem gostaria de ter mais tempo aí, diga amém. Seja sincero, eu gostaria de ter mais tempo também, amém, irmão? Quem gostaria de ter mais tempo aí? Todos nós gostaríamos de ter mais tempo. A questão está, querido, nas nossas escolhas. Nós temos tempo para aquilo que nós escolhemos ter tempo. Nós temos tempo para aquilo que nós julgamos ser importante. Precisamos colocar tempo naquilo que nós julgamos ser importante. Enquanto Marta escolhe o urgente, Maria aproveita a presença de Jesus e ela escolhe o importante. Deixa eu dar alguns exemplos para você de urgência e importante, só para você entender melhor, de forma mais prática e objetiva. Preste atenção nisso, querido. Urgente, deixa eu dar um exemplo de algo que é urgente. Procurar um médico porque você está com um problema grave de saúde, quem sabe até fazer uma cirurgia. Isso é urgente, sim ou não? Você está sentindo muita dor, é uma enfermidade grave, você precisa procurar um médico e isso é urgente. Cuidar da saúde diariamente é algo importante. Quem está entendendo? Se alimentar melhor, fazer exercício físico, ter uma vida, um estilo de vida mais saudável, isso é importante, sim ou não? Só que isso não se constrói da noite para o dia. Deixa eu dar outro exemplo aqui para você. Urgente. Procurar um mecânico porque o meu carro fundiu o motor. Não é? Isso é urgente, é ou não é? O ano passado meu carro, tive que fazer o motor do meu carro, fundiu o motor. Olha aí. Às vezes acontece, não é? Isso é urgente, procurar um mecânico porque o carro fundiu o motor. E o que é importante? Fazer a manutenção. Fazer a manutenção certa, a troca de óleo corretamente. É ou não é? Cuidar melhor da saúde, vamos dizer assim, né? Da mecânica do carro. Só estou dando alguns exemplos práticos para você entender a diferença entre o urgente e o importante. O urgente, procurar uma terapia
familiar, uma terapia de casais para me evitar uma separação, evitar o meu divórcio, que está evidente. Isso é urgente, sim ou não? O que é importante? Investir diariamente no casamento, para que ele não se desgaste ao longo do tempo. Isso é importante. Ter tempo de qualidade com a família, ter tempo de qualidade com a esposa, com o esposo. Dedicar um tempo de qualidade, isso é importante. Fazer a manutenção, é ou não é? Você está entendendo o que é a diferença entre urgente e o importante? Urgente, buscar Deus para resolver um problema sério, grave, que eu não sei mais o que fazer, aconteceu alguma coisa, só Deus, e aí eu vou buscar Deus assim, sabe? E eu preciso que Ele faça um milagre na minha vida. Isso é urgente, sim ou não é? É ou não é? Importante é desenvolver um relacionamento com Deus diariamente, conhecer, ter intimidade com Deus, ter sabedoria de Deus para tomar as decisões certas. Isso é importante. Só que o urgente está sempre roubando o lugar daquilo que é importante. Na maioria das vezes nós negligenciamos o importante para fazer o urgente. Deixamos de sair com o filho porque recebemos uma ligação de trabalho. Ih, isso aqui eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso aqui. É deixar de estar em casa mais cedo porque eu também me enrolei no trabalho, fiz. Nós deixamos o importante, negligenciamos o importante quando nós damos lugar àquilo que é urgente. E eu não estou dizendo que existem coisas que é urgente, que sim, são legítimas, mas isso não pode acontecer o tempo todo. Isso não pode ser uma regra na sua vida. Isso não pode ser uma regra na minha, na sua vida. Agora preste atenção. Quero pensar com os irmãos sobre 3 coisas importantes. Anote se você puder. A primeira delas, nós precisamos definir o que é importante na nossa vida. Diga comigo assim: eu preciso definir o que é importante para mim. Porque talvez o que é importante para mim não seja importante para você, e vice-versa. É ou não é? Mas o que é importante para você? Sua família é importante? Seus filhos são importantes? Sua vida espiritual é importante? Sua vida com Deus, seu devocional é importante? Nós não vamos conseguir lidar com o urgente e importante se nós primeiro não definirmos na nossa vida o que é importante. Preciso definir na minha vida. Ei, olha aqui para mim, preste atenção nisso. Eu preciso definir o que é importante para mim. É importante para mim participar da escola bíblica, aprender mais da Bíblia, aprender mais de Deus. Isso é importante. Então não vou deixar com que o urgente roube o tempo de estar aqui na segunda-feira, escola bíblica, toda segunda-feira, escola bíblica. Eu acredito que muitas pessoas não têm participado da escola bíblica por causa do urgente. Por causa do urgente, das demandas, das correrias. O que é importante para você? Defina na sua vida, se possível, coloca isso no papel, coloque em oração, fale com Deus. Senhor, isso aqui é importante, eu preciso dar o devido valor para isso. Isso aqui é importante, eu vou dedicar o meu tempo a isso. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui, meu casamento é importante. Meu casamento é importante, eu vou dedicar tempo a isso. Meus filhos são importantes, vou dedicar tempo a isso. A igreja, o relacionamento, a comunhão com a igreja é importante. Participar de uma célula na quinta-feira é importante. Eu vou colocar isso aqui como no seu devido lugar, como algo que é importante. Não vou deixar o urgente me roubar daquilo que é importante. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, escreva se for preciso, para você não esquecer o que é importante na sua vida. Escreva, coloque em algum lugar que você vai ver, coloque na porta da geladeira. Coloca no espelho, né? Nós precisamos lembrar. Quem sabe eu estou falando isso aqui, algumas pessoas estão dizendo: é verdade, pastor. Não, isso aí que o senhor está falando é verdade. Olha, isso aí é muito bom. Olha, seria muito bom se a gente fizesse isso. Não seria bom, meu irmão, é necessário. Quem está entendendo? Porque muitas vezes a gente está no culto, a gente ouve a palavra, a gente fala: é verdade, eu já sabia disso aí. Olha, seria muito bom isso aí. Olha, isso que o pastor está falando é verdade. Não, meu irmão, não é só verdade, eu preciso viver isso.
Eu preciso escolher viver o importante ao invés do urgente. Porque senão nós vamos ser engolidos por essa geração, irmãos, da ocupação, que está o tempo todo dizendo que você tem que fazer isso, 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 fazer aquilo outro, fazer. E está sempre alguém dizendo que você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que performar mais, você tem que fazer mais, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro. Tem gente que não consegue mais passar um tempo sozinho consigo mesmo. Tem gente que não consegue mais ficar um tempo descansando em paz, né? Não tem paz com a sua mente, porque ele acha que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Ele já se deixou dominar pelo aquilo que é urgente. Quer ver algo importante que às vezes a gente negligencia por causa do urgente? Descansar. Sabia que foi Deus que criou o descanso? Sabia que Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o descanso. E Ele dá uma ordem para o ser humano, que ele precisava descansar. Só que descansar na geração de hoje é algo ruim, é ou não é? Descansar, meu Deus me livre, eu não posso me dar o direito de descansar. E descansar é algo importante. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Segundo lugar, anote aí, precisamos dizer não para algumas coisas que são urgentes. Primeiro, eu preciso definir o que é importante. Segundo, eu preciso aprender a dizer não. Uma palavrinha tão pequena, mas muitas vezes tão difícil. É ou não é, irmãos? De dizer não para algumas demandas que nos surgem. Não. Eu confesso para você, meu irmão, que eu já falhei muito nessa questão e ainda falho muitas vezes. Mas algo que eu tenho procurado viver, irmãos. Eu tenho procurado viver é dizer não para algumas urgências, é dizer não para algumas coisas podem esperar. Irmãos, eu vivi uma fase de exaustão na minha vida por causa do urgente. Cheguei a um ponto na minha vida assim, eu vivendo, pastoreando igreja, e eu estava tão ligado no urgente, não conseguia dizer não para aquilo que era urgente, que eu estava exausto e não estava conseguindo lidar, não estava conseguindo fazer aquilo que era importante, eu não estava conseguindo cuidar da minha saúde, eu não estava conseguindo dar tempo para a minha família, eu não estava conseguindo dar tempo para os meus filhos, eu estava só cuidando daquilo que era urgente. Mas o Senhor, querido, Ele tem ministrado o meu coração, nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas que são urgentes. Não queira fazer tudo. Algumas coisas precisam esperar, algumas coisas têm que esperar. Enquanto eu estou dizendo aqui, quem sabe está vindo algumas coisas na sua vida, na sua mente, algumas propostas, até mesmo de coisas boas. Propostas que vão roubar você daquilo que é importante. Diga não, aprenda a dizer não. Não queira levar o mundo nas suas costas. Se organize. Organize a sua vida, primeiro aquilo que é importante. Talvez várias pessoas não conseguiram vir hoje no culto, talvez por causa de alguma coisa que era urgente. Talvez muitas pessoas não viram hoje no culto, por causa de algo que era urgente, e deixou de fazer algo tão importante que era ouvir essa palavra e ter comunhão com os irmãos, amém? Olha que pessoa maravilhosa que Deus colocou do seu lado aí para você ter comunhão. Dá uma olhadinha para ela, dá um sorriso, fala assim: meu irmão, você me deu de presente. Fala assim para ela. Para me ter comunhão com você, meu irmão. Nós somos uma família, nós estamos aqui para ter comunhão também, amém? Terceiro lugar, querido, terceiro lugar, preste atenção nisso. Terceiro lugar, não se preocupe com as críticas. Então vamos lá, primeiro lugar, defina o que é importante para a sua vida. Maria sabia muito bem o que era importante para ela. Ela não fica na dúvida, ela vai aos pés de Jesus. Ela não fica na dúvida, ela era bem decidida, ela sabia o que era importante. Defina o que é importante para você. Segundo, qual que é o segundo? Diga não a algumas coisas. Aprenda a dizer não a algumas coisas. Terceiro lugar, não se preocupe com as críticas. Às vezes, quando nós começamos a fazer isso, nós somos criticados.
porque nós às vezes não vamos suprir as expectativas de algumas pessoas ao nosso respeito. É algo que eu até não tenho quase feito isso, mas até um tempo atrás, toda vez que eu recebia uma pessoa na igreja como membro, um membro novo na igreja, uma família nova na igreja, eu sempre dizia algo para eles. Até preciso voltar a fazer isso. Preciso voltar a fazer isso. Mas eu sempre olhava assim para um novo membro que estava sendo recebido e dizia assim: ó, um dia eu vou errar com você. Um dia eu vou errar com você. E quando isso acontecer, você me perdoe, porque eu sou ser humano tão quanto você. Não coloque em mim uma expectativa que eu não possa suprir. Não pense que eu sou um super pastor. Não pense que eu vou suprir todas as suas expectativas. Uma hora eu vou errar com você. Isso vai acontecer sim ou não, irmão? Isso acontece sim ou não? Não adianta, eu sou um ser humano. Às vezes você vai, colocar uma expectativa, e eu às vezes não vou conseguir. Por quê? Porque sou ser humano. A gente está sempre tentando melhorar alguma coisa, mas a gente ainda é ser humano. E às vezes a gente é criticado por algumas posturas, sabe? Às vezes a gente é criticado, não estou dizendo de mim, mas estou falando todo aquele que decide viver o importante. Sempre vai ter, às vezes, alguém que se incomoda. Sempre vai ter alguém que se incomoda. Porque você não respondeu o WhatsApp na hora que ele achava que você tinha que responder. É ou não é? Eu tenho aprendido muito, irmão. Eu tenho aprendido muito sobre isso com o pastor Celso. Tenho aprendido muito com o pastor Celso. Quem conhece o pastor Celso que sabe que às vezes você manda mensagem para ele, daqui uma semana ele responde. Daqui uma semaninha ele responde como se estivesse respondendo na hora. E no começo eu até estranhava, mas hoje eu falo assim: já é. Isso é bom demais, isso é saudável, né? Às vezes eu recebia alguma mensagem assim, e aí eu já tinha que responder na hora. Às vezes estava fazendo uma outra coisa, às vezes estava... Hoje eu aprendi, não, depois eu respondo, na hora que eu puder eu respondo. E às vezes a gente sabe, quando é algo urgente, sim, mas quando é algo urgente no sentido de que não há outro jeito, não tem outra saída. Então não se preocupe com as críticas, porque Marta chega para Maria e diz: você não vai me ajudar, você não vai se levantar, você não vai tomar uma atitude, você não vai participar comigo disso aqui, daquilo que é urgente. Maria diz: não, eu escolhi a melhor parte. Eu estou aqui, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus. Meu irmão, escolha. Nós precisamos fazer escolha. Essa escolha não cabe na sua vida, não cabe a mim, não cabe a outra pessoa. É você que precisa fazer essa escolha. Na minha vida sou eu que preciso fazer essa escolha. E não se preocupe com a opinião dos outros, desde que você esteja agradando a Jesus. Não se preocupe em satisfazer a expectativa das pessoas à sua volta. Se preocupe em agradar a Deus. Escolha, faça escolha na sua vida. Olha, eu vou caminhar mais perto de Deus esse ano de 2024. Eu vou participar mais das programações da igreja, porque isso é importante para mim. Se eu não vim ainda na escola bíblica, olha, eu vou me esforçar para vir na escola bíblica, aprender, porque conhecer a Bíblia, ser instruído, ser ensinado, isso é importante. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, isso é importante. Olha, eu vou participar de uma célula, porque ter comunhão com os irmãos, edificar uns aos outros, servir uns aos outros, isso é importante. Eu não vou negligenciar isso. Meu irmão, tem muita gente perdendo aquilo que é importante por causa do urgente. Mas eu quero nessa noite encorajar você a fazer uma escolha na sua vida. A fazer uma escolha. Nesse mês de fevereiro nós vamos falar sobre isso. Escolhas, nós vamos falar bastante. Vamos ser repetitivos nisso. Quais as escolhas eu estou tomando? E isso vai definir onde é que eu vou chegar. Isso vai definir, querido, a minha posição diante de Deus, o meu propósito diante de Deus. Escolha o importante. Eu quero orar com você nessa noite.
Você que quer tomar essa decisão, você que quer escolher entre aquilo que é importante, ao invés daquilo que é urgente. Eu quero orar com você nessa noite. Você que essa palavra ministrou, falou no teu coração, e você se identifica com isso, dizendo: olha, pastor, eu sou essa pessoa que muitas vezes tem ido no urgente, mas eu preciso rever as minhas prioridades, eu preciso rever aquilo que é importante na minha vida. O tempo vai passando, querido. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Nós ainda temos a ceia nessa noite, vamos participar da ceia. Mas eu quero orar com você, já quero chamar o Ministério de Louvor para adorar o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você, querido, colocasse a mão no seu coração. Se essa palavra falou com você, se você foi tocado, se o que eu falei aqui de alguma forma fez sentido para você, se você entende que precisa fazer escolhas importantes na sua vida, se você entende que existem coisas que estão sendo negligenciadas na sua vida, quem sabe é um tempo de oração, um tempo devocional, e já acorda muitas vezes correndo, perdemos o horário, meu Deus do céu, atrasado, não deu tempo de fazer o devocional, e a gente fala assim: não, mas depois, na hora do almoço eu faço o devocional. Mas na hora do almoço alguém te pede alguma coisa para você fazer, você tem que ir no banco fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, você tem que ir no mercado, e aí quando você vê, passou. Mas você fala assim: não, mas no final do dia, quando eu chegar em casa eu vou ter o meu devocional. Mas quando chega em casa, meu irmão, sua casa tem um monte de coisa desorganizada e você precisa arrumar. Aí você fala: não, mas à noite eu consigo. Mas quando você chega à noite, quando você percebe, você já pegou no sono, já dormiu, e foi mais um dia lidando com aquilo que era urgente e aquilo que era importante. O seu devocional ficou para trás. Querido, nós temos tempo para aquilo que nós decidimos ter tempo. Que eu e você nessa noite possamos parar de dar essas desculpas para nós mesmos, dizendo assim: ah não, mas é porque eu tentei, mas não deu. Mas Deus sabe que eu sou uma pessoa muito ocupada, Deus sabe o meu coração, mas Ele te deu, querido, o poder de escolher. Você tem o poder de escolha. Só faz. Não fica pensando assim: olha, quando der tempo, olha, quando puder, eu quero ir numa célula. Não, diga: essa quinta-feira eu vou numa célula. Não, quando der, eu quero até vir na escola bíblica. Quando eu puder vir, eu vou vir nessa escola bíblica. Todo mundo falando da escola bíblica, está sendo uma bênção, está sendo muito bom, está aprendendo bastante. Olha, qualquer dia desse, quando eu puder, quando eu tiver tempo, eu vou vir. Não, diga assim: amanhã eu vou vir na escola bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Não, amanhã eu vou vir na escola bíblica, eu preciso escolher. Coloca a mão no seu coração, querido. Quero orar com você, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu oro agora com a tua igreja, com cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai, e que entendem, Senhor, através dessa palavra, que existem coisas na nossa vida que são importantes e existem aquelas que são urgentes. Muitas vezes, Senhor, aquilo que é urgente tem nos roubado, tem nos feito negligenciar aquilo que é importante. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo algo importante, Pai, porque estamos numa correria desenfreada. Mas eu peço, Pai, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma, acalma, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que é importante, para que possamos dedicar tempo, Pai, naquilo que realmente importa, para que possamos, Senhor, buscar o Senhor nas primeiras horas do dia, para que possamos ter uma vida devocional que agrade o Senhor, para que possamos ter uma vida que viva conforme o propósito do Senhor. Eu preciso ter essa escolha, eu preciso fazer essa escolha, Senhor. Fala com Deus, querido, aproveita essa oportunidade, fala aí com Ele. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim,
E tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. É Ele, querido, é só Ele. Te sinto aqui. É só Ele que nos protege. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Oh, aleluia. o evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia, Jesus. A vida é mesmo assim, e tantas aflições eu tenho que enfrentar. Acalma os corações, O Senhor. Senhor está sempre Acalma, a me Senhor. proteger. Traz paz. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, Os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou. me enviou. Eu tenho um chamado, Aleluia. Levanta a sua jamais voz. vou me calar. Levanta as suas mãos ao tenho céu um e declare isso. Eu tenho um chamado. O evangelho anunciar. Eu fui escolhido